praticamente quase todas as redações dos jornais que compõem o cenário jornalístico de Rondônia. Trabalhou no Diário não, trabalhou no Guaporé, trabalhou no Estadão, trabalhou na Tribuna, não trabalhou no Alto Madeira, mas é conhecido, Montezuma Cruz. O que vamos falar com Montezuma? De uma certa forma, nós vamos dar uma revisitada em alguns pontos importantes dessa trajetória de realização, construção de Rondônia, alguns cenários. Tem uma obra, um livro. Ele escreveu um livro sobre esse período todo vivido por ele, porque o jornalista, o repórter, ele vê mais coisas. Quase que como no piloto automático, ele entra num cenário qualquer, ele começa a observar cenas para que ele possa logo em seguida descrevê-las e transmiti-las através dos veículos de comunicação. Esse é o Montezuma Cruz. Monta, eu quero que você seja bem-vindo. Quero falar com você um pouco sobre essa... Claro, futebol também, eu quero a sua opinião. Porque o futebol mexe com tudo. Tá na veia do brasileiro. Tá na veia. Do jeito que vi. O seu livro foi lançado agora, tem quantos dias? Faz umas 3 semanas. 3 semanas. Uhum. Fragmentos da trajetória profissional do repórter, Montezuma Cruz, entre as 3 fronteiras Brasil, Paraguai e Argentina, Planalto Central, que Brasília, Goiânia, Amazônia, que entra nós aqui, o Acre, esteve no Pará também, um pouco, Mato Grosso. Esteve no Pará? Não, no Pará não, mas no Maranhão, que é Amazônica. E São Luís do Maranhão. O Montezuma, ele trabalhou aqui, como eu disse, no Jornal Estadão, Jornal Guaporé, a Tribuna, começou com o Roquilmer lá atrás, falecido Roquilmer, conselheiro do Tribunal de Contas. Trabalhou no Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Folha de Londrina, e compôs as principais redações. Agora, a Montezuma Cruz é um profissional da comunicação extremamente irrequieto, como bem caracteriza o repórter, né, Monta? Eu sempre procurei ser muito mais repórter do que editor. Tive chance de editar jornais em Maringá, aqui por um período, dentro do Estadão, mas eu gostava mesmo de ser repórter. E fui repórter do Estadão, da mesma maneira como eu trabalhei no Guaporé, repórter também, repórter da sucursal do Parceleiro, no Edifício Feitosa, ali no... Claro. E ser repórter é ser o jornalista na essência, né? Nós falamos agora há pouco, que antes do microfone ser ligado, a respeito da imparcialidade que não existe, porque o repórter é um ser humano carregado de emoções, ele sabe um tanto de coisas que acontecem na política, na sociedade brasileira, e se permitisse ao repórter 24 horas de liberdade plena. Não haveria governo que resistisse, né? Se a gente aprendeu uns tempos Se contar tudo, pega fogo. Se contar tudo, pega fogo, muito mais fogo do que... É isso. Aliás, você teve no Parceleiro também, aqui do Osmar Silva. Teve no como era o nome do jornal do Conselho de Higienistas Missionários? É o Porantim. Porantim. Quer dizer, remo, arma ou memória na linguagem dos índios Sateré-Maué, lá do Amazonas. Sateré-Maué. Era um jornal, Maurício, que era feito em Manaus e imprimia lá em Guarulhos. 3.600, 3.700 quilômetros de distância, quer dizer, vinha de avião, que não podia ser impressa aqui, era dentro do universo da Igreja Católica. Em Manaus, aí os padres decidiram, numa assembleia lá em Humaitá, transferir o jornal para Brasília. É um jornal de reportagem. Você veio para Rondônia em 1976. Na sua vinda primeira, você veio com o Cleiton Pena, não? Não, o Pena veio na sequência. Mas é uma segunda vinda que vocês vieram. A segunda vinda foi em 80, porque eu tive que submeter a cirurgia uma filha minha, que hoje é médica aqui do Cosme e Damião, né? Ela teve que ir para São Paulo urgente, que ela tinha um problema desde o nascimento, né? E encontramos o Pena em Cuiabá. Vocês não vieram puxando a cachorrinha, não? A cachorrinha veio puxando vocês. Não viemos de uma maneira parecida, né? Mas uma maneira bem própria da aventura. Vou tomar a liberdade de dizer, nós passamos ali pelo Centro de Triagem de Imigrantes em Vilhena. Existia uma socióloga aqui com o nome de Frida Kotlar, se eu não me engano, e ela era responsável pelo atendimento aos migrantes. E nós estávamos numa situação tão difícil, trazendo um pacote de jornal, um jornal semi-clandestino, né? Que era o Barranco, né? Que eu ia falar do Barranco também aqui. E aqui aconteceu que nós chegamos lá e
Paramos no centro de triagem para a gente supostamente fazer a vacinação, né? Receber a vacina contra a febre amarela. E dizer quem é quem, porque o governador Teixeirão, ele dizia, no meio de 100 vem 20% de bandidos, de gente estranha. Então nós temos que ver quem é que... E como é que foi a história do pacote de bolacha do migrante? Aí que veio, você falou a palavra certa, a bolacha. Havia um velhinho do nosso lado e tal... Rejeitou o pacote de bolacha que eles distribuíam para achou de muita... E o Pena, não, me dá essa bolacha aqui que eu quero. Estávamos famintos. Nós só fomos tomar café lá para as 8 horas da manhã, né? E ficou uma madrugada lá no Vocês vinham pagando a passagem, a viagem, vendendo o jornal? Não, nós trouxemos os pacotes, né? Para cá. Mas aí vocês venderam jornais para pagar a despesa em Vileira nós começamos a vender. E aí nós ficamos... E chateados porque o Jorcélio Martins tinha ido para Vilhena e ele foi recebido numa entrevista pelo saudoso deputado Arnaldo Martins. Então nós ficamos lá, o Martins está lá na mordomia da prefeitura, recebido pelo prefeito, comendo do bom e do melhor lá, cafezinho, chazinho, bolacha recheada, e nós aqui na rua vendendo jornal para poder sobreviver. E tem, paralelamente a essa história, essa foi o assalto que eu fiz na cadeirante de poupança da minha filha, né? Essa que é médica, né? Tiramos dinheiro para imprimir o jornal em Goiânia uma vez. A paixão pela comunicação, pelo jornalismo. Romantismo na essência, né? É 12:21, nós começamos uma conversa, entrevista. Nós vamos entrar no eixo da pauta agora, específico, porque a pauta é praticamente todos esses fragmentos. Eu comecei a falar começamos a colher do Montezuma Cruz, o Monta, a maneira através da qual ele aportou em Rondônia, o desembarque do Montezuma Cruz em Rondônia. Eu tive uma alegria muito grande de ter dividido o espaço de redação com o Montezuma. Nós trabalhamos juntos um monte de tempo. E ele, para mim, é uma referência do jornalismo. Não rasgo seda ao fazer isso, porque eu estou apenas exercitando um certo sentido de honestidade. E isso que eu estou dizendo aqui para toda a gente de Rondônia, em toda oportunidade que eu faço isso, porque eu gosto muito desse aspecto de justeza ao referir a pessoas as quais eu conheci. Como fazia aqui, muitas vezes, fazia entrevistas aqui com o Paulo Queiroz, aqui no nosso espaço, nesse nosso modesto espaço de jornalismo, que é a Hora do Povo. A Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio. Eu creio e falo com o Montezuma Cruz sobre do jeito que eu vi. Um livro em que ele narra fragmentos da sua trajetória como profissional de imprensa. Eu quero focar, claro, Monta, mais aqui sobre a obra. E queria pegar alguns pontos, algumas observações, que você viu os atos preparatórios para a construção do estado de Rondônia. Você viu isso. Exatamente. E você viu também a chegada da colonização que transformou Rondônia numa nova fronteira agrícola, que é isso que é hoje a pujança econômica. Como é que você vê hoje a relação da construção econômica do agronegócio em Rondônia e aquilo que nós vimos lá atrás das populações tradicionais, populações indígenas? A gente traça um paralelo assim entre aquilo que a gente ouvia nos discursos do Jerônimo Santana, né? O colono abandonado do meio da mata, o sepultamento do agricultor carregando-se o seu corpo numa rede para enterrar no meio da mata. É a coisa mais triste, né, isso aí, né? E não tinha uma semente de milho para plantar, uma semente fornecida por alguém de direito, quem sabe na época uma associação de extensão rural que se transformou depois em Emater, Aster, do Luiz Carlos Coelho Menezes. Então o que funcionava era aquilo. Era um engenheiro agrônomo o Dr. Veneziano ensinando o povo a plantar café, e o agricultor pendurado no Bradesco, no Bamerindos, no Banco do Brasil, e sem dinheiro para se virar. A gente vê aqueles confins lá de Rolim de Moura. Saímos ali da BR-364 em Presidente Médici, para chegar em Rolim de Moura, chegava 11 horas da noite, atolava-se naquele barro, encontrava-se lá o cidadão chamado Joaquim Barreira, com a empresa, com um ônibus pequeno, antes da chegada da Eucatur, monopolizando o transporte daquela região, sobrevivendo de um único ônibus para transportar as pessoas. Então, a diferença é que essa Rondônia, com planos, o projeto de desenvolvimento do Noroeste brasileiro, o Polo Noroeste, com recursos do Banco Mundial, deslanchou de tal forma que quando o governador Jorge Teixeira
criou uma companhia de desenvolvimento agrícola e depois fechou, antes de Codaron. A Codaron, né? Ele deu uma sustentação a esses municípios, esses futuros municípios, né, que foram chamados de núcleos urbanos de apoio rural. Parece que era uma cópia mais ou menos dos kibbutz no Israel, né? De Israel, né? Começou a transformar, a emancipar um pouco aquele agricultor sem recursos, né? Esse que não tinha a semente, né? Embora existam aí umas situações mais de pessoas que tinham mais recursos. Por exemplo, em Paraná, o agricultor conseguia produzir arroz e exportar para a Bolívia. A Bolívia sempre foi dependente. A gente vê as grandes distribuidoras de produtos aí, Coimbra, por exemplo, todos os dias na beira do rio, lá em Guajará-Mirim, exportando sacos e sacos de farinha, arroz. Eles têm eles são bem consumidores de produtos nossos, Brasil. Para abastecer o Beni, pelo menos, né? Região do Beni, né? Para lá eles não atravessam para o lado oriente da Bolívia. Mas a gente vê que eles têm condições. E naquela época, depois desse plano, veio a problemática, paralelamente a problemática indígena, né? Você conheceu o Apoeira Meireles, o José do Carmo Santos. Morreu terrivelmente aqui. Morreu numa situação dramático, um latrocínio em Natal de 2004, foi, né? Na porta do palácio aqui. O homem que negociava com o governo federal e com o Congresso Nacional essa riqueza que nós temos aqui, que é o diamante melhor que o da África do Sul, ou tão bom quanto. Roosevelt, né? Do Roosevelt, e ele era o ponto de lança. Ele era o elo. O Apoena, ele poderia ser traduzido como se fosse um Chico Mendes sem a publicação e sem o glamour que se criou para Chico Mendes. Exatamente. E ele era interessante. Quando ele era autenticíssimo. A 8ª delegacia da FUNAI, ele era uma pessoa solidária. Ele nasceu numa aldeia indígena, aldeia Chavante, né? Francisco Meireles. Que tem a biblioteca aqui, né? Tem o nome. É indigenista, o pai dele. Ele era solidário. Uma vez a FUNAI demitiu o Álvaro Vilas Boas em Bauru, São Paulo, e ele daqui, ele lançou um manifesto, ele ditou para mim a declaração dele contrária à decisão da FUNAI, demitindo um colega dele mais idoso, que era o Álvaro Vilas Boas, né? Que da tradição dos Vilas Boas. Cuidaram desses índios, criaram o Parque Nacional do Xingu, né? E o Apoena era essa pessoa. E falando em diamante, eu volto um pouquinho, aí recuo aí o comentário. Você foi um congressista e sabe muito bem. O subsolo brasileiro é da União, não é do branco e não é do índio. Olha a situação. Eu era assessor de um senador da República aqui de Rondônia. Eu via uma vez uma prefeita dos corredores do Congresso, numa ala, uma certa... Não é a Lúcia Tereza, não. Finito Melo. Eu não vou dizer o nome, mas a pessoa, não, eu estou sendo condenada na minha terra porque estão falando que os meus parentes contrabandeiam diamante. Ora, o diamante era contrabandeado por um tanto de pessoas da mesma forma como o ouro era, e a cassiterita era. E a cassiterita era trocada por droga na Bolívia, e precisou ver a equipe do Fleury aqui, perdeu gente na selva aí, um dos agentes do Fleury foi morto em Ariquemes, porque é igual ao americano no Vietnã, não conhecia as entranhas da selva, morreu com a boca cheia de formiga. Então o que aconteceu? Essa reclamação que eu ouvi lá no Senado, quando eu fui assessor desse senador, era muito comum. Por quê? Porque o Brasil ainda não definiu essas leis. Deputado que morreu na estrada aí, o deputado Valverde. Eduardo Valverde era um dos preocupados. Para legalizar, organizar isso no país, né? Até porque, Maurício, você sabe aquele grande cacique Sayux, ele dizia, essa terra tem dono, né, nos Estados Unidos, em relação às terras pertencentes àquele povo Sayux. Então o que acontece? Aqui também tem dono. Então como é que nós vamos permitir, não é xenofobia isso, trazer um deputado paulista, não sei se foi o Arnaldo Jardim, mas o Arnaldo Martins? Arnaldo Jardim, mas esse deputado insistindo nos tempos do Valverde em ser o relator. Sim, é o jogo. É Arnaldo Jardim, que é do PT de São Paulo, né? Não sei se de compartilhamento. Ou do PSDB, eu sei. Nós não nascemos ontem e nós sabemos muito bem que os interesses são... O jogo de poder é uma coisa gigantesca. Né? Isso aí, o Radam Brasil já... A 11 quilômetros de altura nós tínhamos aí os aviões. Projeto Radam. E fazia aerofotogrametria. Hoje o Google Earth guarnece a terra Suruí. Eu fico embasbacado, se é o termo, né, de ver a tecnologia, esses índios novos aí, todos com seus computadores mexendo na área sagrada, na área que pode ser explorada, em igrejas, nos parentes. Tudo se sabe dentro de uma aldeia, né? A produção de café. Em 2010 eu vi a produção de café do Suruí lá e fui apresentado pelo Almir Suruí para
o coordenador do café. Falei, olha só. O Misturei que parece que vai ser candidato esse ano, parece. Dizem que vai. Parece que aliás, faz tempo que o Congresso não tem um índio, né? Desde o Juruna, lá do Rio de Janeiro, né? O Juruna foi deputado pelo Rio de Janeiro. Mato Grosso. Eu queria colher também algumas informações suas, Monte. Essa questão dos índios, a gente observa que quando chega a onda de implantação de projetos agropecuários, realizando o potencial de produção de alimentos, é uma onda quase que irreversível, irrefreável, né? Então, as comunidades indígenas vão se, claro, quase que como um embate entre a vida urbana e a floresta. A fauna, a flora, o humano, o silvícola, o índio, vão tudo sendo mais internado na mata, né? Exatamente. Vão tudo sendo afastado. Agora, você vê o que aconteceu em Dourados. Dourados, a cidade foi tomada pela soja, e aquela reserva de Jaguapiru, houve um choque, assim, étnico, assim, dos índios Kaiowá. Os Kaiowá eram acostumados com aquilo ali, mas eles têm uns parentes, é igual o Suruí, Zoró e Rondônia. Esses parentes são dos Kaiowá, são os Terena e são os Guarani. Então havia uma disputa. Fui lá e mandava um trator para cuidar de uma agricultura incipiente, talvez, desses índios, e os outros ficavam enciumados, os parentes, então, e queriam também para eles. Da mesma forma, você vê hoje em Rondônia. Então, quando, às vezes, por preconceito, a pessoa diz assim, mas esse índio tem caminhonete, esse índio tem celular, esse índio tem carro do ano, tal. Nós temos que ver a seguinte realidade: não existe reforma agrária no mundo sem produção de alimentos e sem a garantia de água. Hoje a nossa água amazônica é cobiçada. Dizem até que sai água daqui para outros países, engarrafada, infiltrada e conservada. Há controvérsias, mas eu acredito que onde há fumaça, há fogo. Então eu vejo que esses índios, eles têm que merecer a mesma atenção da Emater, da Embrapa, porque eles produzem. Olha o café, eu falei agora há pouco do café. Se então um povo produz café, outro produz muito bem mandioca, que é amazônica, é aqui de Rondônia, é do Alto Madeira, tem 10 mil anos, segundo dele é da Embrapa. Por que não deixá-lo produzir? Por que não incluí-lo no sistema produtivo? Então quem viu Rolim de Moura naquela época e vê Novo Horizonte hoje, Santa Luzia, Alto Alegre dos Parecis, produzindo café de primeira categoria, de primeira qualidade, precisam reciclar esse pensamento. Eu também, você falou de afastar para a floresta, eu pensava assim também, eu era radicalíssimo naquele tempo. Você era apaixonado. Eu vejo uma realidade diferente. Rondônia, pelo que a gente observa, Rondônia faz parte da guinada brasileira para a realização do potencial de produção de alimentos do Cerrado, e criou-se, claro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, já o Acre chegando, Amazonas já entrando nessa linha das novas fronteiras. Eu vou chamar mais um intervalo. No próximo bloco, eu quero ver, do jeito que vi, está lá do livro do Montezuma Cruz, do jeito que vi, que é um livro importante, é um livro recomendável para as pessoas que querem acompanhar, até pela qualidade do nível do texto com precisão, com concisão, com concatenação, com coerência, do repórter que é o Montezuma Cruz. O nome é Do Jeito que Vi. No próximo bloco, vou colher do Montezuma algumas impressões que ele apreendeu do período que foi de transição, vista por nós aqui de Rondônia, o período de transição daquilo que se diz do período excepcional, da ditadura, vivemos na ditadura por aqui também, claro, para passar para a abertura democrática, nova república, algumas coisas nesse sentido. Surgimento do Jerônimo Santana, primeiro mandato, 1970... Falar um pouco sobre isso aqui, que faz parte, está né, de forma muito clara na trajetória histórica da nossa Rondônia. A hora do povo de volta com você, 12h, 41 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho de 2014. Nós estamos, é outra trajetória, é outro campeonato. Nós estamos a menos 2 dias, nós estamos a 88 dias das eleições, porque o mês de julho e o mês de agosto são meses de 31 dias. Então, os 90 dias que nós teríamos do dia 5 de julho até o dia 5 de outubro, seriam 90 dias mais 2 desses 2 meses de 31 dias. Então, hoje, nós estamos a 88 dias das eleições, que é um novo campeonato. É um campeonato mais sério, mais grave, porque diz respeito sobre o amanhã, a gerência do nosso país,
nos próximos tempos. Mas eu faço uma entrevista com o Montezuma Cruz, o Monta, um dos maiores repórteres que nós vimos trabalhar nas redações de Rondônia. Repórter que teve exercício profissional nas grandes redações do Brasil. Globo, Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo. Mas o Montezuma tem a inquietude, a inquietação natural do repórter profissional, que vai com fúria atrás da notícia dos fatos. Ô Monta, você ainda tem aquela mania de ir buscar fatos nas fronteiras do Brasil, no Acre, lá em Cruzeiro do Sul, lá aqui até nas aldeias indígenas, ainda tem aquela... Já tem, eu lembro que eu levei um tombo de um burro ali no Abunã, procurando aquela terra Caxarari, né? Porque o conselho de um padre que foi professor do Abdonal Cardoso, lá em Manaus, Cassimiro Bexta. Esse padre falou assim, quando eu trabalhava no jornal Porantim: você vai lá nos Caxarari, que você vai encontrar uns índios seringueiros, daqueles que tem pedras na aldeia, não tem pedras no Acre, então eles vão buscar pedra para construção lá. O Narciso Mendes, né, o dono do jornal O Rio Branco, né, o Mr. X na reeleição do sim. Né? Então ele falou assim pra mim, pra ir lá. Eu fui. Numa dessas aí, o burro levou uma picada de uma caba, né? Um marimbondo. Ele indóide, né? E aí eu fui lá pro alto, aqueles cabelos compridos, você lembra que eu tinha aquele cabelo? Me enrosquei na taboca, levei um tom, me arranhei todinho. Esse foi um dos episódios. Mas andei muito lá pelo Paraguai e Argentina, e eu comparo o jornalismo daquela região fronteiriça o mesmo patamar do jornalismo amazônico e do norte, né? É meio norte, o Maranhão. A gente chama no Maranhão. Trabalhava na redação do jornal do Zé Sarney e ao mesmo tempo era correspondente do Jornal do Brasil do Rio. É uma região de meio norte ali, por quê? A região sul do estado, né? Com a indústria ali no Pará, a Ceilândia, as indústrias, as fornalhas de ferro, né? O ferro de Carajás, o regime de chuvas é parecido, então alguns lá não gostam de dizer que o Maranhão seja Nordeste. É a grande ilha de São Luís, que é uma ilha rica e pobre ao mesmo tempo. Eu ia para as favelas, da mesma forma que eu ia aqui para as aldeias de índio, de avião, a pé. Os voos eram voos de risco. Muitas vezes a gente escapou de morrer, porque chegava em pistas de 200, 300 metros aqui no Purus. Era quase um suicídio. Era um suicídio. Pilotos, uma vez um piloto... Era aventura mesmo. O Globo mandou um pacote de dinheiro pelo Bradesco aí para mim, né? Acho que era 8 mil cruzeiros. Acabou quando olhou aquela montanha de dinheiro assim, né? Para onde você vai? Eu vou fretar um avião no aeroporto Caiari para ir lá na aldeia Suruí, porque o coronel Nestor confabulava lá com a Poeira Meirelles de que maneira que eles iam enfrentar os colonos, porque na linha 7 havia uma invasão. Por quê? Porque a colonizadora Melhorança, com autorização do INCRA... Melhorança, você falou melhorança, colonização é melhorança. Você está falando de Espigão do Oeste. Espigão do Oeste. Gente que veio do Paraná para montar uma indústria de colonização, né? Exato. E de Paraná havia a colonização do senhor João dos Santos Filho, João da Calamba, né, que foi morto de uma festa de São João por pistoleiro que era empregado dele, né? Aquela coisa triste, né? E tinha muitos... Era uma época de pistolagem terrível. Pistolagem terrível. Então, o Espigão do Oeste, nós temos lá os pomeranos antigos, lá o senhor Martinho Tesque, que foi personagem do livro do Abisael Silva, saudoso Abisael, ex-vereador em Porto Velho, membro da Igreja Assembleia de Deus e deputado constituinte, né? Primeiro presidente, foi isso? Ele foi o segundo, o primeiro foi o Bianco. O segundo presidente da Assembleia Legislativa, relator da Constituição. Foi, né? Relator da Constituição. Abisael conta nesse livro como é que ocorreu a colonização de Espigão do Oeste. Ali, naquela região... Aliás, Abisael foi também mergulhador garimpeiro no Rio Pimenta. Foi garimpeiro, catador de diamante ali naquela região. Sua memória é fantástica, Maurício. Olha... Sinceramente, se a gente lembrar... Aliás, falar em memória, eu queria sair lá um pouquinho, dar uma passada sobre aqui, um evento que você se lembra bem, aqui na região de Ariquemes, que não era Ariquemes praticamente ainda, dos Uruê-Uauaus, que de uma certa forma também foram mais internalizados, mas que teve aquele incidente lá do sequestro de uma menina e outro cidadão, um menino, né? Isso. Você acompanhou bem? Acompanhamos, a gente publicava a matéria toda semana. Era o Fábio Prestes Rosa, filho do senhor Francisco Prestes Rosa, era um seringueiro, né? E na região onde ele trabalhava, ele nem sabia que existiam aqueles índios, né? A Poeira Meirelles tinha recém contactado, eram daqueles bem isolados mesmo, igual lá da fronteira com o Peru, no Acre, lá do território Axaninca, né? Então naquela época, Uruê-Uauau era o nome, a gente fala esse nome
às vezes pode soar ridículo para quem não estuda a antropologia, né? Mas os antropólogos gostam de que a gente respeite o nome da origem, né? Original. O tronco tupi, da língua tupi. Esses índios sequestraram e ninguém sabe até hoje, eu acredito. Embora Confúcio Moura tenha escrito um livro chamado A Flecha, né? Mas é um mistério que levaram esse menino e nunca mais soube. Ninguém sabe se foi. O pai já apareceu com flechadas, morto, foi sepultado em Ariquemes. Mas havia um outro cidadão também, um senhor, eu tenho a fotografia guardada nos arquivos do Porantim, quando eu trabalhei lá, um baiano. Chamavam ele de baiano. Esse baiano foi morar no meio dos índios, pegou os mesmos costumes, o mesmo corte de cabelo, os mesmos, o mesmo alimento, mesma alimentação, à base de milho, aquelas cachaça de milho que eles fazem, a comida, a mandioca. E ficou lá e encontraram umas 2 vezes. A Poena me contava na época que haviam localizado esse cidadão. Então, quer dizer, muitos brancos foram morar em aldeias em Rondônia e essa história não foi até hoje esclarecida. Antropólogos a gente vê isso muito na ficção, cinema, filmes. Betty Midley, né? Filho do saudoso José Mindra em São Paulo, que morreu e doou 3 mil livros para a USP, né? O grande empresário da Metal Leve, né? A Betty, ela chegava em Porto Velho e se travestia. A gente via a Betty com aquelas pulseiras penduradas, aqueles colares. Parece uma regressão. Perto do Hotel Iara, não sei se ainda existe esse hotel. Tem aqui perto da 7 de setembro com a... assim, no sol quente aqui de Porto Velho, nas ruas, e ela era casada com Mauro Leonel, era um jornalista amalucado, assim, que nem eu, assim, ele era da Gazeta Mercantil, e ele vinha aqui para amparar a mulher dele na pesquisa. Ela fez um livro contando como funcionava a aldeia, né? Então, você falou da região do Espigão do Oeste, a gente se lembra, então, que a gente chega à conclusão que a cultura foi preservada graças a esse trabalho feito por essa antropóloga. Embora eles sejam muito detestados das comissões de inquérito na Câmara e no Senado, mas nós temos que respeitar, porque todos nós aprendemos uns com os outros. E essa Amazônia, nós não dominamos 1/1000º dessa região, porque nós estamos aqui, nós não estamos lá em Tomiaçu, no Pará, nós não estamos em Cruzeiro do Sul, no Acre. Agora você correu atrás disso tudo, corre atrás ainda hoje. De algumas coisas. Hoje não está mais quieto? Mas eu tô... A trajetória... Agora, eu na passagem eu tô quieto e irrequieto ao mesmo tempo. Do segundo para esse terceiro bloco, eu deixei no ar que faria uma pergunta. Como é que você viu a transição Humberto da Silva, né? Humberto Guedes, governador. Depois do Humberto Guedes, Jorge Teixeira. Depois de Jorge Teixeira, Jerônimo Santana. Dá uma síntese desses 3 personagens e, aliás, contido aí também está a transição. Abertura democrática, ditadura, pelo menos. Bom, Humberto Guedes é um governador que foi nomeado, está vivo lá em Brasília, que foi nomeado pelo general Ernesto Geisel. O presidente Geisel é aquele que estava promovendo a abertura política, né? A distensão lenta e gradual, como ele dizia, né? Depois de ter fechou o Congresso Nacional, né? Os meninos, os jovens que estão... Aliás, começou com o Geisel, né? A abertura lenta e gradual começou com o Geisel. Ele foi prejudicado nessa abertura com a morte de Vladimir Herzog, jornalista, lá nos porões do DOI-CODE em São Paulo, na Rua Tutóia, e também com a morte anteriormente do operário Manuel Fiel Filho. Atrapalhou, porque havia um general chamado Silvio Frota, mais à direita, se dizia na época, né, e queria ser o mandatário do país, não era nem ministro, Silvio Frota. Silvio Frota já era ministro, o Geisel demitiu ele no dia da divisão de Mato Grosso. Eu estava em Brasília nesse dia, estava na casa do deputado Thales Ramalho, do Pernambuco, e Ulisses Guimarães estava lá essa noite. Um dos maiores articuladores políticos. E eles estavam debatendo justamente isso. Se a TV ia ou não ia noticiar que o Geisel denunciou, demitiu o ministro, e se a TV também publicaria, ou se o Jornal Nacional noticiaria que Silvio Frota condenou o chefe Geisel, o presidente da República, porque fez acordos com a África e com países comunistas. O general alemão do porte dele, quase o dono, entre aspas, da Petrobras, promovendo o início de abertura política e ser prejudicado por um companheiro, simplesmente, Maurício, ele desligou todos os telefones do Ministério do Exército, né, o chamado Forte Apache, né? Brasília. E foi no aeroporto, mandou os subalternos ir no aeroporto, né? Buscar o Fernando Belfort Betto em Porto Alegre para ser o ministro do Exército. Esse é o país daquela época, né? Então veio Geisel, nomeou o coronel Humberto Guedes, que chegou numa situação assim efervescente em Rondônia,
E eu sempre falo... E já começava aquela onda vinda do sul, né? A onda plantação de café. Já existia o Jerônimo Santana, que foi um produto do garimpo de Rondônia. O Semagrícola de Rondônia nasceu ali, né? Advogado dos pobres. O Jerônimo de Carvalho. O Jerônimo Santana tem todo o povo que conhece os mais antigos, né? A bandeira Jerônimo Santana trouxe a Agenor de Carvalho. Agenor Martins de Carvalho, veio de Porangatu, Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais não, é Goiás. Você vê que o Geisel, então, nomeia o senhor Humberto da Silva Guedes. 76, 77, 78. 79 veio o Teixeirão. Aí veio o Jorge Teixeira de Oliveira, que era da mesma arma do Exército. Cavalaria? Não, é a cavalaria. Que brincava-se, inclusive, né? No Amapá manda a Marinha. Em Rondônia manda o Exército. E a Aeronáutica mandava em Amapá. Em Roraima. Eram os o brigadeiro. Três poderes que se dizia, né? Os três poderes. Eram feudos, né? Feudos. Então o Coronel Teixeira encontrou, queiram ou não, aqueles que inclusive eu na época duvidavam, né? Encontrou a base para os municípios. Porque existia a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, então o Jorge Elage, que trabalhava na época, conta a história. Sudeco, né? Muito melhor que nós dois. Ele fez a base para os municípios, amparou um pouco o Guajará-Mirim, que era município de fronteira, zona de segurança nacional, né? Deixou pronto e vieram os programas depois. Mas esses dois coronéis, eles traziam aquela... A carga que eles traziam assim de desenvolvimento foram incentivada por Getúlio Vargas na marcha para o oeste brasileiro, né? Eles estavam apenas consolidaram. O outro lado da cruz, JK, aquela coisa toda. Paulo Nunes Leal fala no livro, né? Então veio depois o governo tampão de Ângelo Angelim. Aí a Nova República, né? Eles desembarcaram do aeroporto da Nova República, estava lá o Tancredo, que foi sem nunca ter sido, virou presidente da República. Montezuma Cruz, eu preciso chamar o intervalo, 12h54, meio-dia. Estouramos todos os nossos tempos possíveis e imagináveis. A Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio. A Hora do Povo, de volta com você, 12h58. Olha, não dá tempo para pergunta, não dá tempo para mais nada. Nós erramos o cálculo aqui, por quê? Por causa da embriaguez que provocam os fatos. Os fatos são assim. Quem vive da comunicação é sempre acometido dessa pseudovirose, porque os fatos têm essa mania de envolver as pessoas. Porque contra os fatos não adianta nem mesmo os argumentos. Eu tenho falado até agora com um grande jornalista, um grande repórter, que se trata do Montezuma Cruz. Nós demos uma pincelada, uma revisitada em alguns pontos específicos da trajetória histórica e jornalística da nossa Rondônia nos últimos tempos. Mas o eixo da entrevista é Do Jeito que Vi, o livro do Montezuma Cruz, que está aqui na minha mão. Eu recomendo a leitura. Por quê? Primeiro, pela qualidade do texto. Segundo, pela precisão inflexível do Montezuma Cruz ao retratar os eventos jornalísticos dos quais ele viveu. Foi um grande repórter, um grande jornalista. Eu quero, Montezuma, te dar os microfones para você... É impossível resumir em um minuto o seu livro. Mas agradecido por estar aqui e esperar que você volte algumas outras vezes para a gente revisitar, reviver. Quem é um povo que não tem história, que não tem passado, não tem futuro, né? Exato. Obrigado por ter vindo. Pode resumir, inclusive, até a maneira pela qual se pode adquirir o livro, Do Jeito que Vi. Eu considero o livro muito importante para a nossa trajetória histórica de Rondônia. Então, os dois trechinhos interessantes aí, eu recomendo às pessoas que vejam, é aquela excursão dos arenistas ao longo da estrada, quando o ônibus esqueceu o Dacir Soares lá em Ariquemes, né? É pitoresco. Vai até Espigão do Oeste, Vilhena, depois voltou na poeira, o Edgar Vasconcelos jogando papel pro eleitor e o papel caía no meio daquela poeira e perdia o impresso, né? Porque quem que ia votar, quem sabia que Edgar Vasconcelos se arvorava primo do Zagallo, né? O jogador do Botafogo e técnico da seleção brasileira. Ninguém queria saber disso, né? Outro aspecto interessante, Maurício, o primeiro 1 milhão de habitantes desse estado de Rondônia, Machadinho do Oeste, né? Ex-Seringal União, do Seu Rocha e outros seringais ali, né? Quase divisa com o estado do Amazonas, é isso, né? Espigão do Oeste, Mato Grosso ali. Machadinho do Oeste, eu e o Machado fizemos uma matéria no Jornal do Brasil, do Rio,
mostrando, o Rosinaldo Machado, que eu Rosinaldo, fotógrafo. Nós fizemos um material lá mostrando que coincidiu no governo do Ângelo Angelim Rondônia completar o primeiro 1 milhão de habitantes, né? Todos esses aspectos da colonização, do INCRA. Não, o livro não fala do capitão Silvio Farias, que morreu com 4 cruzes de malária, né? Uma próxima oportunidade a gente fala disso, né? Mas outros autores já disseram, né? É vulto da história. De Silvio Gonçalves de Faria em Rondônia. Esse homem tem uma história. Tem. Merece um livro só dele. A colonização é projeto agrícola, burareiro. Exatamente. Então, eu creio que esse aspecto, um pouco do garimpo, né? Eu guardei muitas histórias, 80% das histórias de garimpo eu guardei para. Agora o espaço que você tem agora é apenas para se despedir dos nossos ouvintes. Eu sou muito grato pela oportunidade. Prometo que voltará. Prometo que voltarei aqui e a gente volta nesse assunto, porque cada assunto que você levanta de Rondônia há 10 comentários paralelos, assim, que nem o caso da mineração, que está no Congresso Nacional até hoje, né? O contrabando de ouro e de diamante, a migração, a formação política, o ambiente, o agronegócio, o pequeno negócio, a agricultura familiar, tudo isso aí demanda tempos e tempos para a gente analisar com precisão, né? Obrigado por ter vindo, Montezuma Cruz, jornalista histórico, tempo de estrada, uns 40 anos de trajetória, de caminhada, acho que é mais que isso. O Montezuma Cruz nasceu lá em São Paulo, Presidente Prudente, veio para cá na década de 70, é um vulto importante da comunicação no nosso estado de Rondônia, que tem marcas indeléveis sobre isso. Quero me despedir de você, agradecer pela audiência, quero dizer que, claro, assim como vocês, também eu estou de cabeça inchada, não é ressaca, claro, mas de cabeça inchada com esse evento todo, que abate, que diminui consideravelmente a nossa autoestima, mas ainda assim, eu me despeço de todos na graça e na proteção de Deus, afirmando que amanhã ao meio-dia nós estaremos de volta com mais uma edição da Hora do Povo. Obrigado, boa tarde.